Jesus no Getsemane orou: seja feita a tua vontade. Esse é o coração que glorifica a Deus. Se inclinar à vontade de Deus, sabendo que a vontade dele é sempre perfeita. Não aquilo que nós queremos, mas confiar que a vontade de Deus sempre será melhor. Que Deus nos conduza a compreendermos, que possamos fazer a vontade de Deus, pois a vontade de Deus não é simplesmente obedecer por obrigação, mas desejar também o que Ele deseja. Nós constantemente oramos dessa forma, mas sequer sabemos o porquê oramos. Clamamos para que nossa vontade se curve a dele, mas deve ser se curvada com alegria, assim como os anjos, que o serve com muita reverência e respeito. Que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido nessa manhã. Mais um dia para honra e glória do Senhor, dia 226, nós estamos no dia 49 do Catecismo de Heidelberg. Depois nós vamos falar sobre os 4 capítulos do 19 ao 22 de Salmos. Que Deus nos guie e nos direcione. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Deixa eu abrir aqui o Catecismo de Heidelberg. Catecismo de Heidelberg, pergunta de número 124. Qual é a terceira petição? E aí, qual que é a terceira petição que é feita na oração do Pai Nosso? A resposta é: faça a tua vontade. Lembra que a primeira, santifica teu nome, a segunda, venha o teu reino, e a terceira, faça a tua vontade, assim na terra como é no céu. A resposta da pergunta diz: isto é, que nós e todos os homens renunciemos à nossa própria vontade, e sem murmuração obedecemos a tua vontade, a única que é boa. Também que concedas que todos cumpram os deveres de seus ofícios e vocações, tão espontaneamente e fiel como os anjos do céu. Que todos seres renunciem à própria vontade e obedeçam a tua vontade, a única que é boa. Entender que a vontade de Deus é boa para as nossas vidas é o mais difícil. A dificuldade nossa é alinhar nossos desejos com o desejo de Deus. Nós habitamos num corpo carnal, onde seus desejos estão inclinados completamente para o mal, até que Deus habite em nosso coração e mude as nossas afeições, os nossos desejos. Mateus 7, verso 21 diz: nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aquele que de fato faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Fazer a vontade de Deus é o requisito para entrar no céu. Nós abordamos, essas questões já acerca das condições para verificar se entra aos céus. Entrar no céu não é simplesmente você ter um RG falsificado. Esse RG é avaliado. Esse RG não é... Hoje não deve ter mais isso, Mas lembra no nosso tempo como que era? Você ia, tirava uma fotinho, tirava uma cópia, daí você queria tirar a cópia colorida, você dava um jeito de falsificar. Mas a pessoa ia olhar para você e avaliar se você era a pessoa da foto, se de fato aquele RG era verdadeiro. Os requisitos avaliativos estão por todas as escrituras. Em Mateus 7, capítulo 21, Mateus capítulo 7, verso 21 diz que nem todos que me chamam de Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai, que estás nos céus. A oração que nós fazemos é justamente essa: que faça a tua vontade. Ou seja, nós não arrogamos a nós a capacidade de fazermos a vontade dele, mas pedimos para que ele faça a vontade dele em nós. É muito diferente isso.
Nós entendemos que não conseguimos por si só fazer a vontade dele. Então nós necessitamos completamente dele agindo em nós. Que ele possa agir em nós mais um dia, para a honra e glória do seu próprio nome. Ainda em Mateus, no capítulo 16, no verso 24, diz: Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir a mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Palavras do nosso Senhor que não precisam nem sequer ser explicadas. Lucas, capítulo 22, verso 42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Observe que ele faz um pedido. Ele faz um pedido para afastar dele este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Não há nada de errado nós pedirmos para que afaste de nós cálices que não estamos confortáveis diante dele. Mas nós sempre devemos clamar que seja feita a tua vontade, não a minha. Talvez hoje você esteja passando por momentos dos quais você agoniza, mas você deve orar ao Senhor, que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade, que tua vontade seja preponderante, mas você tem todo o direito de manifestar as angústias do seu coração. Os momentos dos quais nós sofremos aflições, nós devemos manifestar essa dependência completa do nosso Senhor. Que possamos renunciar às nossas vontades. Em Romanos 12, verso 1, é um verso muito conhecido que diz: Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Um sacrifício santo, do qual nós deveríamos reverenciar a Deus por conta daquilo que Ele é e aquilo que Ele fez. No verso 2, ele continua dizendo para que não imitemos o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixemos que Deus nos transforme por meio de uma mudança no modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que nós possamos experimentar essa metanoia, isso daqui é a metanoia, mudança de mente. Em Tito, capítulo 2, verso 11, aponta da seguinte forma: Pois a graça de Deus foi revelada a todos. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. A graça de Deus naturalmente abre nossos olhos e nos traz a salvação, que pertence única e exclusivamente ao Senhor. No verso 12 diz que somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. É muito forte isso, né? É muito pesado. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Ou seja, Deus nos concede essa instrução de abandonar o estilo de vida onde Ele não é glorificado, um estilo de vida onde não representa o reino e os prazeres pecaminosos. Este mundo perverso devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Então, algumas coisas deverão ser deixadas para trás, deverá ser largado o seu estilo de vida que se parecia com o mundo e justamente fazer o que é estabelecido pela palavra. Deixe para trás seus prazeres pecaminosos, a sua vida ímpia, que você possa viver com sabedoria, com justiça e devoção, sabendo que tudo isso é dádiva de Deus. Sozinho nós não conseguimos viver dessa forma. Quando nós vemos que ele diz também que concedas que todos cumpram os deveres de seus ofícios e vocações, nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 7, ele diz: cada um continue a viver a situação que o Senhor colocou, e cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Essa é a minha regra para todas as igrejas. Se um homem for circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar a sua condição.
E se um homem não foi circuncidado antes de crer, não deve ser agora, pois não faz diferença se ele foi circuncidado ou não. O importante é que obedeça aos mandamentos de Deus. Sim, cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Você foi chamado sendo escravo, não deixe que isso preocupe. Só um minuto, deixa eu abrir aqui o restante. Mas se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite. Verso 22. E se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, não se deixe escravizar pelo mundo. Agora somos escravos de Cristo, conforme está mencionado aqui em 1 Coríntios capítulo 7, verso 22. Nós fomos chamados a sermos escravos de Cristo. Uma palavra que as pessoas não gostam, elas entendem de forma completamente deturpada isso. Vocês foram comprados por alto preço, portanto não se deixem escravizar pelo mundo. Cada um de vocês, irmãos, deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Observe no verso 24, cada um de vocês, irmãos, deve permanecer quando Deus o chamou. Ele está atrelado a condições do quais o homem estava nas suas condições não naturais e pecaminosas, né? Mas seus ofícios, as situações, aqui ele aborda ainda a questão de casamento. Então, preste muita atenção quanto a isso, quando for ler todo esse contexto. Mas o principal desse trecho se trata justamente de entendermos que fomos comprados por um alto preço e que agora não somos mais escravos do mundo, e sim escravos de Cristo. Que nossas vontades possam ser completamente inclinadas, de forma que o nome dele seja completamente glorificado por intermédio das nossas vidas. Em Efésios 6, verso 5 também continua nesses quesitos. Ele diz: escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade como serviriam a Cristo. Procurem agradá-lo sempre e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Trabalhe com entusiasmo como se servissem ao Senhor e não a homens. Lembre-se de que o Senhor recompensará a cada um de nós pelo bem que fizermos. Quer sejamos escravos, quer livres. Senhores, assim também trate seus escravos como... Não os ameacem, lembre de que vocês têm o mesmo... Só um minuto que eu tive que abrir a Bíblia também, porque não está completo. Trabalhem com entusiasmo, verso 7. Trabalhem com entusiasmo como serviço ao Senhor, e não homens. Lembre-se de que o Senhor recompensará a cada um de nós pelo bem que fizermos, quer sejamos escravos, quer livres. Senhores, assim também trate seus escravos, não os ameacem. Lembre-se que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu, e ele não age com favoritismo. Ou seja, o Senhor é soberano. A maneira como nós devemos viver é da maneira como ele nos chamou, sabendo que nós devemos glorificar o nome dele em meio às circunstâncias que nós estamos. Isso daí não é chamado a um comodismo, tá? Mas uma questão de glorificarmos o Senhor por intermédio de todas as coisas que nós fazemos. Continuando. Quando a pergunta ainda, a resposta continua dizendo, tão espontânea e fielmente como os anjos do céu, olha os fundamentos que foram utilizados. O Salmo 103, verso 20 diz, louve o Senhor todos os anjos, os poderosos que executam seus planos, os que cumprem cada uma de suas ordens. Deixa eu abrir o 21. No verso 21 diz, sim, louve o Senhor os exércitos de anjos, os que servem e fazem sua vontade. Que nós possamos também fazer a vontade do Senhor. Que Ele possa inclinar o nosso coração, pois nossos desejos são completamente escravos do pecado, até que Ele verdadeiramente nos liberte. Então, sonde se você foi de fato liberto, ou se apenas você tem vivido uma aparência religiosa desprovida de uma transformação interna.
Oro para que o Senhor nos transforme, para que Ele me transforme, para que Ele incline também todos os meus desejos, de forma que possamos ser submissos à sua soberana vontade e possamos glorificar teu santo nome. Vamos à leitura dos 4 capítulos de hoje. Estamos perto do fim também aqui do catecismo, hein? Então, amanhã, dia 50 já, faltam 3 dias. Passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Vamos para a 4ª petição. A 4ª petição, já meditem sobre o pão nosso de cada dia. Então, que vocês possam meditar sobre isso. Espero que vocês já tenham pego suas Bíblias, já deveriam estar com elas, né? Eu sei que aqui esse processo digital às vezes é muito mais rápido. Inclusive na igreja, nós utilizamos a Bíblia sempre física, porque daí todos têm a oportunidade de ir pegar as suas Bíblias, irem ali manuseando, para que possam também ganhar maturidade e conhecimento acerca da palavra. O processo digital por vezes é mais rápido, que nem eu tenho um aplicativo aqui que na hora que eu clico até mesmo clico no link, ele já vai direto, então se torna mais rápido ainda. É uma economia de tempo, mas quando nós estamos falando da palavra de Deus, nós temos que dedicar esse tempo de maneira exclusiva ali. A intenção não é ser rápido, é poder meditar e participar desse processo. Então, às vezes não, eu recomendo que vocês usem a Bíblia sempre manual, para que vocês possam olhar. A não ser se estiverem utilizando esses recursos tecnológicos de leitura, de meditações, aqui é para que a gente possa também falar de mais assuntos. Mas agora nessa leitura, que vocês peguem as suas Bíblias e leiam, manuseiem. Eu já mostrei para vocês como que eu faço. Eu sublinho alguns trechos aqui que são, para mim, eu acho que se destacam, e medito de uma maneira um pouco mais profunda neles. Que você possa também fazer dessa forma, que você possa meditar nas Sagradas Escrituras, entendendo qual é a razão daquilo estar escrito, o que o Senhor almejava dizer naquele momento, como essa palavra fala ao seu coração, como essa palavra se aplica à sua vida. Medite nas Sagradas Escrituras. Vamos ao Salmo de número 20. Vou ler. Que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. O nome do Deus de Jacó o guarde de todo o mal. Olha que interessante. Nós abordamos justamente sobre isso, né? Que seja feita a tua vontade. Assim na terra, depois vai vir, né? Como no céu. Que seja feita a sua vontade. Olha Davi, a maneira como ele estava escrevendo aqui, que o Senhor responda seu clamor em tempo de sofrimento. O nome de Deus Jacó o guarde de todo o mal. Que seu santuário lhe envie socorro, de Sião o fortaleça, que ele se lembre de todas as suas ofertas e olhe com favor para os seus holocaustos. Nós vemos que aqueles que obedecem a Deus, que são os verdadeiros regenerados e transformados por Ele, que nós possamos olhar para essa realidade das nossas vidas, observarmos se temos de fato vivido essa transformação, porque se vivemos de fato, nós poderemos continuar a clamar, sabendo que Deus há de nos guardar e nos proteger, que a vontade de Deus é melhor que a nossa, que mesmo em tempo de aflições haverá conforto, que mesmo diante dos nossos sofrimentos, caso não seja apaziguado, nós saberemos e teremos convicção de que o Senhor está trabalhando em nós e através de nós, que nosso sofrimento nunca é em vão. Todas as circunstâncias das nossas vidas, elas não passam desapercebidas aos olhos do Senhor. Elas possuem um propósito e uma finalidade, seja em nós ou nos outros. É muito confortante saber isso, tá? É muito confortante. Nós passamos daí por diversas adversidades e rendemos glórias a Deus, porque nós sabemos que o nome dele será glorificado. Continuemos. Ainda capítulo 20, a partir do verso 4, diz: que ele conceda os desejos do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos.
Daremos gritos de alegria pela sua vitória. Hastearemos bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor responda a todas as suas orações. Verso 6. Agora sei que o Senhor salva seu ungido, e ele responderá de seu santo céu, e o livrará com seu grande poder. Alguns povos confiam em carros de guerras, outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Senhor, no nome do Senhor, nosso Deus. Verso 8. Tais nações perdem as forças e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes. Dá vitória ao teu rei, ó Senhor. Responde ao nosso clamor por socorro. Esse verso de número 7, eu gosto muito dele. Salmo de número 20, verso 7. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Que possamos confiar no Senhor. Carros de guerras, cavalos, é a mesma coisa que estivéssemos olhando na nossa capacidade de lutarmos, de guerrearmos, do nosso dinheiro, das nossas capacidades físicas e intelectuais. Nós não confiamos em nada disso. Nós devemos confiar única e exclusivamente no Senhor. Verso 9, ele termina dizendo: dá vitória ao teu rei, ó Senhor. Responde ao nosso clamor por socorro. Aqui nós vamos começar a ter esses salmos aqui que são messiânicos. Nós vemos cada vez mais Cristo esculpido nos salmos. Agora sei que o Senhor salva teu ungido. Nós podemos ver aqui a clara manifestação de Cristo. E ele responderá de seu santo céu e o livrará com seu grande poder. Nós temos Cristo sendo salvo justamente por Deus. Sendo ele Deus, ele veio cumprir a vontade do Pai. E nós vemos isso acontecer lá no Novo Testamento. Então imagina que aqui um intervalo de tempo de aproximadamente 1000 anos os separa e essa palavra se concretizou. Capítulo 21 diz: em tua força, Senhor, o rei se alegra. Grita de alegria porque lhes dás vitórias. Concedes o desejo de seu coração e não negastes nada do que ele pediu. Tu recebestes com riqueza de bênçãos, pusestes em sua cabeça uma coroa de ouro puro. Ele pediu que lhe preservasse a vida, e tu atendestes ao seu pedido. Seus dias se estendem para sempre. Observe que está falando claramente do nosso Messias, do nosso Salvador. Verso 5. Tua vitória lhe dará grande honra, tu o cobristes de esplendor e majestade. A ele destes bênçãos eternas e a alegria de tua presença, pois o rei confia no Senhor. O amor do Altíssimo não permitirá que ele se abale. Tu alcançarás todos os teus inimigos, tua forte mão direita apanhará todos que te odeiam. Quando te manifestares, tu os lançarás numa fornalha ardente. Olha ele falando da ira vindoura. Em sua ira o Senhor os consumirá, sim, os fogos devorará, os fogos da chama do inferno, ao qual Deus lançará aqueles que negaram confiar em Cristo, o seu Salvador. Eliminarás da face da terra seus filhos, jamais terão descendentes. Embora conspirem contra ti, suas tramas perversas não terão sucesso, pois darão meia volta e fugirão. Quando virem tuas flechas apontadas para eles, levanta-te, ó Senhor, em teu poder. Com música e cânticos celebraremos tua força. Capítulo 22. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que estás tão distante de meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Onde você viu falando, meu Deus, por que me abandonastes? Nós vamos ver isso daí claramente na frase de Cristo. Essa frase se repetindo ali na cruz do Calvário, onde o Senhor também disseste, Deus meu, por que me abandonastes? 1000 anos separava para que essa profecia se cumprisse. Continuando, o verso 3 diz... Nossa, já estamos no último? Deixa eu ver aqui, calma aí. Nossa, passa muito rápido, né?
19, 20, 21, 22. Exatamente. Exatamente. O último salmo já. Verso 3. Tu, porém, és santo e estás entronizado entre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti. Tu os livrastes, clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Mas eu sou um verme e não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim. Riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor, que ele o livre, que o liberte, se dele se agrade. Olha quanta perfeição é retratada a cruz do Calvário. Perfeitamente. Verso 9. Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre de minha mãe, e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Fui colocado em teus braços assim que nasci. Desde o ventre de minha mãe tem sido meu Deus. Verso 11. Não permaneça distante de mim, pois o sofrimento está próximo, e ninguém mais pode me ajudar. Olha que maravilha, né? É perfeito o retrato da cruz. Meus inimigos me rodeiam como touros, sim, touros ferozes de Baçã, me cercam. Abrem a boca contra mim como leões que rugem e despedaçam a presa. Minha vida é derramada como água. Todos meus ossos estão desconjuntados. Lembre-se da agonia da cruz. O braço dele sendo esticado, carregando o madeiro. Posteriormente sendo forjado, né? Furados as suas... Na verdade não foi as suas mãos, tá? Foram os seus punhos aqui, ó. É bem aqui, mais ou menos, o lugar da crucificação, onde os cravos foram colocados. Continuando. Meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. É muito poético, né? O salmo. Verso 15. Minha força secou como um caco de barro. Minha língua está grudada ao céu da minha boca. Tu me deitastes no pó à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães. Um bando de perversos me cercam. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Eu lendo isso é como se Cristo estivesse falando 1000 anos antes ainda. E quando acontece, mesmo com todo o conhecimento da palavra, eles não conseguiam enxergar. Verso 18. Repartem minhas roupas entre si e lançam sortes por minha veste. Nós vamos ver ali as referências do Novo Testamento, sempre apontando para Salmo, para os Salmos. Os Salmos tinham uma série de profecias daquilo que haveria de acontecer. Verso 19. Ó Senhor, não permaneça distante, és minha força, vem depressa me ajudar, livra-me da espada. E não permitas que esses cães me tirem a vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos bois selvagens. Olha as metáforas que ele faz, né? Da boca do leão, dos chifres dos bois selvagens. Verso 22. Proclamarei teu nome a meus irmãos. No meio de teu povo reunido te louvarei. Louvem, ó Senhor, todos os que o temem. Glorifiquem-no todos os descendentes de Jacó. Reverenciem-no todos os descendentes de Israel. Pois ele não desprezou nem desdenhou o sofrimento dos aflitos. Pois não lhes deu as costas, mas ouviu a seus clamores por socorro. Verso 25. Eu te louvarei na grande congregação. Cumprirei seus votos na presença dos que te adoram. Os pobres comerão e saciarão. Todos que buscam o Senhor o louvarão. E terão um coração cheio de alegria sem fim. Toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para ele. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor reina e governa sobre todos os povos. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Verso 26, mais uma vez. Os pobres comerão e saciarão. Todos que buscam o Senhor o louvarão.
e terão o coração cheio de alegria sem fim. Ter o coração cheio de alegria sem fim vem de um enchimento que não provém de nós. Pois o Senhor reina e governa sobre todos os povos, verso 28, verso 29, que os ricos da terra celebrem e o adorem, todos os mortais se prostrem diante dele, todos cuja vida termina como pó. Nossos filhos também o servirão, as gerações futuras ouvirão sobre o Senhor, proclamarão sua justiça, os que ainda não nasceram, e falarão a respeito de tudo que ele fez. Como é belo ver a palavra de Deus. Como é impactante ler que antes de tudo acontecer, tudo já estava escrito. Nós vemos a vontade de Deus ser cumprida de maneira fiel, sabendo que Deus tudo isso fez para nos livrar. Que o Senhor possa ser glorificado por intermédio da minha e da sua vida. Nós acabamos de ler 4 capítulos da Bíblia. Lemos e meditamos, mas eu gostaria que você lesse novamente, meditasse naquilo que porventura não foi citado. Amanhã nós vamos ler do 23 ao 26, também é bem breve, nós conseguiremos, são pouquíssimas folhas, né? Os capítulos são bem curtos, eles são escritos de maneiras poéticas. Então, leia com muita atenção, medite, pesquise depois acerca disso. Amanhã nós iniciaremos com o Salmo 23, um salmo muito conhecido, que muitas Bíblias estão abertas nesse salmo, como se fosse um objeto mágico. Mas não adianta a Bíblia estar aberta e ela não penetrar no seu coração. Então, que o Senhor penetre os nossos corações, que essas palavras sejam cravadas dentro de nós para que o reverenciamos como deve ser reverenciado, que a vontade de Deus seja feita na nossa vida e através da nossa vida, que o Senhor o abençoe, que o Senhor o guie, que o Senhor o ilumine, que o nome do Senhor seja glorificado mais um dia, que hoje vocês possam aproveitar. Hoje é feriado, né? Então que você, não sei se nacional ou só estadual, ou municipal ainda. Não sei que dia é hoje. Então, eu sei que é quarta-feira. Desinformado, né? Para essas coisas eu não tenho prestado e gasto os neurônios. Mas, de qualquer forma, que vocês possam aproveitar seu dia, independente do dia que seja. Às vezes nós temos levado nossa vida de maneira completamente irresponsável, né? Nós vivemos de maneira cíclica. Nós vivemos, segunda nós começamos a nos lamentar que começou a semana, vamos trabalhar angustiados, torcemos para chegar logo a sexta. Quando chega a sexta, nós tentamos já começar a usufruir dos benefícios do descanso. Queremos então trabalhar 5 dias para descansar 2, que na verdade nem são 2, é 1 no final das contas, porque só no sábado e no domingo você já está se lamentando porque vai começar a semana de novo. De maneira que nós pedimos para que nossa vida seja acelerada, quando na verdade nós deveríamos desfrutar das bênçãos de cada dia, desfrutar da dádiva de cada dia. Às vezes nós temos contado nossas vidas por anos, por dias, por meses, quando nós deveríamos glorificar a Deus por cada dia, porque nós não sabemos quantos dias viveremos, quanto tempo ainda nos resta. Então que você possa valorizar cada dia você glorificar a Deus, independente se é feriado, se é sábado, se é domingo, que todos os dias você possa se curvar diante de Deus e agradecer a Ele por mais um dia. No final são apenas dias, o qual o nosso descanso não está nessa vida, o nosso descanso está na eternidade, mas ainda aqui nós podemos desfrutar do reino de Deus, já se fazendo real e presente em nós. Que Deus seja glorificado, que vocês tenham um dia abençoado. Tamo junto, até amanhã, se assim Deus permitir. Se vocês quiserem também, entrem lá no canal do Confronto, Igreja Cristã Protestante Confronto. Se digitar no YouTube vai aparecer, ou se não, se for no Insta da igreja. Ontem nós fizemos a ministração, a exposição de Romanos capítulo 2, do verso 11 ao 13.
Se você quiser acompanhar essa exposição de Romanos, foi a oitava ou a nona, oitava ministração sobre Romanos. Nós ficaremos aproximadamente 3 anos em Romanos. Então, é uma árdua jornada. Esperaremos que Deus nos conceda esse privilégio, senão que nós temos a certeza que Ele está no controle, Ele sabe todas as coisas, então que Ele possa nos conceder aquilo que nós temos planejado, mas que seja feita a Tua vontade, não a nossa, né? É assim que nós devemos orar. Isso daqui é mais uma oração. Beleza? Tamo junto, um beijo no coração, até amanhã, se Deus assim permitir. Fui!